Bom, nós convidamos a participar conosco aqui no nosso programa uma montanhista. Ela é super conhecida, né, nesse meio justamente por ser a primeira mulher latino-americana a chegar ao topo do Monte Everest. Ela que tem também um trabalho ali de divulgação também dessa experiência em suas redes sociais, é a Areta Duarte, a quem a gente agradece imensamente por estar conosco ao vivo aqui no nosso All News, nesse momento de dor para todos nós brasileiros, né, Areta? Bom dia para você, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia a todos os espectadores. Absolutamente um momento sensível. A gente tenta realmente ter empatia, não somente com a Juliana, mas também com os familiares. É uma situação que gerou comoção em todo o nosso país, o que dá a impressão, né, de que ainda temos esperança de pessoas muito mais humanizadas do que o contrário. É especial poder acompanhar essa comoção, mas lamentável pelo resultado final do processo. A gente que é muito, primeiro, desinformada, também não conhece, começa a fazer julgamentos, né, Areta? Você é uma profissional, né? A Juliana, ela contratou uma agência a fazer isso. Ela é uma pessoa preparada fisicamente, ela é uma atleta, né? A gente conversou aqui com a irmã dela, o pai dela. Essa viagem foi muito programada. É impressionante como há um julgamento, inclusive, sempre quando a gente fala, né, de uma mulher especificamente, né, uma mulher que vive dessa maneira livre. Tem muita gente também nas redes sociais indo por esse caminho, que é lamentável, né? E por outro lado, eu acho que aí isso que me chama mais atenção, a quantidade de mensagens lindas que estão chegando, valorizando essa coragem da Juliana, valorizando essa mulher livre que é a Juliana e que o pai dela escreveu sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, você como mulher também, que certamente já enfrentou muitos desses comentários enviesados, e o que significa uma mulher fazer uma escalada, o que significa uma mulher ter essa coragem também de seguir nessa trilha, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Areta. Impressionante reconhecer na história da Juliana, uma mulher tão jovem, essa coragem, essa ousadia de fato buscar a realização de seus sonhos, de fato ocupar o espaço que ela acreditava que era dela também. É muito inspirador acompanhar a história da Juliana e absolutamente um romper de estrutura social em que vivemos. A gente entende que a minoria das mulheres tem a coragem que a Juliana teve. A coragem de viver o seu sonho, a coragem de sair do seu país, a coragem de ficar distante da sua família em prol de grandes experiências, de experiências que estão disponíveis no mundo. Absolutamente, eu, enquanto guia, por exemplo, vejo ao longo desses 14 anos de experiência que os grupos de pessoas que vão para esse tipo de ambiente, ambiente de natureza, ambiente de montanha, de vulcão, tem em sua a minoria são mulheres, absolutamente, porque existe um processo que a gente tem que romper de, poxa, será que estamos seguros nesse ambiente? Será que somos autorizadas socialmente a estar nesse lugar? De modo geral, há um senso comum que diz que não é pra gente, que nós não podemos viajar sozinhas, que nós não estamos seguras, que nós precisamos de acompanhamento, mas nós temos que entender que sim, é um ambiente para nós estarmos também. Eu tenho como propósito de vida promover o fomento de atividades de montanhismo dentre as mulheres também. A atividade na montanha, a atividade no ambiente natural precisa ser reflexo da sociedade. Nós, enquanto país, sabemos que a metade da população, pelo menos brasileira, é de mulheres. Então, isso tem que estar refletido também nas montanhas, nas viagens, nas experiências, nos ambientes de poder, nas empresas, nos neocorporativos, nas instituições públicas. Então, precisa ser espelhado nesses ambientes essa probabilidade, essa proporção igualitária. Então, quando eu olho para a história da Juliana, eu absolutamente entendo que ela fez tudo o que deveria ter sido feito de maneira muito correta, com planejamento. Quando ela contrata um guia, absolutamente ela entende os riscos e ela está buscando segurança. Quando ela conta com aquele grupo, ela não fez sozinha, ela conta com que realmente ela estaria sendo assistida e estaria recebendo as orientações adequadas para realizar a atividade em segurança. Então, ela não fez nada de errado, ela absolutamente estava tentando viver o seu propósito, o seu sonho e buscando com certeza um mínimo ali de segurança.
Muito, muito obrigada por essas palavras, Areta. Vou recebendo aqui. Diva maravilhosa, que coisa linda. Sim, é um ambiente para nós mulheres podemos estar onde nós quisermos estar, né? Ela fez tudo o que estava ao seu alcance, ela estava realizando o sonho com responsabilidade, com programação, estava planejando essa viagem há muito tempo. Conforme o pai dela revelou, a irmã dela revelou. Então, é exatamente isso. Muito, muito bom você ter falado dessa maneira como você falou, da sua experiência, inclusive. Vai lá, Josias. Areta, hoje houve uma postagem da Agência Nacional de Busca e Resgate lá da Indonésia, uma postagem em que essa agência diz: quando acontecer um acidente, não culpe os socorristas. Evidentemente, não se deve responsabilizar socorrista pela existência de acidentes, mas parece meio incontornável a constatação de que, no caso da Juliana Marins, os responsáveis pelo resgate não estavam equipados adequadamente. Como você realçou aí, estamos falando de uma pessoa que tinha preparo físico, que se planejou, contratou um guia, estava acompanhada de um grupo, não era uma pessoa irresponsável, ela se preparou para realizar essa trilha. Aconteceu o acidente e se resgatou o corpo nas condições em que ele se encontrava agora, já sem vida, poderia ter resgatado com vida. Não é claro que houve aqui uma certa negligência na operação de resgate? Josias, eu confesso que eu não conheço esse vulcão especificamente, nunca estive na Indonésia. Apesar disso, reconheço uma complexidade, sim, de busca e de resgate da Juliana nesse ambiente. Agora, fica claro para a gente que as atividades no entorno do vulcão, as atividades de trilha, atividade de turismo, continuam a acontecer independente do incidente, do acidente. Então, é assustador, é preocupante perceber que talvez ou provavelmente a atuação adequada para prevenção e posteriormente para ação diante do acidente não aconteceu adequadamente, né? O tempo realmente é parte indispensável para garantir a vida. Então, fazer com que ela esperasse tanto tempo que o resgate não acontecesse, talvez por conta de burocracia, não sabemos exatamente o motivo, realmente não foi valorizado, né? A gente tinha que ter pressa, tinha que ter agilidade, tinha que ter celeridade nesse resgate, nessa remoção. Aparentemente, não houve uma estrutura ideal, adequada para esse resgate acontecer. Não houve uma preocupação, poxa, com a questão de saúde, poxa, será que tem que chegar água, será que tem que ter uma proteção térmica? Realmente não aconteceu de maneira adequada. Não sabemos exatamente o que aconteceu, talvez do ponto de vista burocrático, mas não aconteceu o ideal. Realmente não aconteceu o que seria adequado para garantir a vida da Juliana. Inclusive, enquanto estava falando, a gente está mostrando as imagens aí na tela dessa dificuldade, né, desse resgate que durou até eles conseguirem levar o corpo da Juliana na entrada do parque, 8 horas. Foi muito difícil esse resgate, o local onde a Juliana foi encontrada. Então, isso eu acho que também é uma informação muito importante que acho que traz aí nessas imagens, dessa dificuldade do que você estava falando. Até na postagem oficial desse perfil Resgate Juliana Marins, que foi criado para contar o que estava acontecendo, eles disseram que às 2h45 no horário local, a equipe de rapel conseguiu terminar o içamento da maca e às 15 horas começou o deslocamento da maca com a Juliana até a entrada do parque, né? E duração de 8 horas, que foi justamente esse conteúdo que a gente estava vendo aí das imagens, uma grande equipe atuando para içar o corpo da Juliana diante da dificuldade de fazer esse resgate, que eu acho que é esse ponto. Algo que sempre está aparecendo aqui, Areta, e eu acho que eu queria até te pedir para você fazer aí um alerta, porque essas viagens de turismo, esses passeios e até mesmo esses esportes radicais, eles despertam muito interesse, principalmente das pessoas mais jovens, daqueles que são mais atletas. E ontem, quando a gente divulgava várias informações, as pessoas falaram, olha que importante ouvir isso. Que alerta você traz às pessoas que se interessam por esse tipo de esporte, que quando vão para um país,
né? Um país muito distante, no qual a gente nem domina a língua, né? Você ali se vê deparar, se vê ali refém daquelas pessoas que te oferecem aquilo, né? O que você pode trazer para a gente de alerta às pessoas que são amadoras mesmo, mas que têm vontade de conhecer, né? O que o caso da Juliana pode trazer de ensinamento a todos nós que queremos, às vezes, nos divertir, conhecer e se maravilhar com belezas como essa que a Juliana estava atrás? Importante, Fabíola, muito importante esse alerta. A gente precisa entender que sim, o ambiente da natureza está disponível, sim, existem seus riscos inerentes, mas acima de tudo é importante essa programação, essa organização. Buscar pessoas, estudar as pessoas que estarão com você te conduzindo, buscar as empresas que estarão te possibilitando essa experiência. Às vezes a operadora, a agência, quem está te vendendo esse roteiro, não tem uma validação de mercado, não tem a experiência necessária para te garantir segurança. Entender como é que é a comunicação, como é que é a forma de orientação, essa prevenção. Nós conseguimos observar a experiência da empresa antes mesmo de chegarmos lá. Nós conseguimos observar se essa empresa tem protocolos de segurança antes mesmo da gente comprar, efetivar a compra com eles. Entender se eles pensam em sistema de gestão de segurança, se eles entendem como seria uma possível remoção daquele local, caso aconteça um acidente, um incidente. Qual é o sistema de segurança planejado por essa pessoa profissional, por esse condutor ou por essa empresa? A gente precisa estudar, porque a vida realmente é algo precioso. O nosso cume nunca é a montanha, o nosso cume é voltar para nossa casa e segurança para o nosso lar. Então, entender com quem é que estamos indo. Por exemplo, no caso aí do grupo da Juliana, aparentemente era um guia para 5 ou 6 participantes. Será mesmo que foi acordado que, poxa, no momento em que uma participante não tiver condição de seguir, nós voltaremos, nós estaremos juntos num campo visual, mantendo contato visual com esse guia o tempo todo. Então, existem protocolos, existem procedimentos a serem seguidos para garantir essa premissa, a segurança. Estar sozinho, se o grupo, por exemplo, é diverso em ritmo, não é adequado. Se alguém está mais forte do que o outro, o ideal é que esse guia responsável pelo grupo estabelecesse: a partir de agora a gente vai voltar, ninguém vai se separar. Porque é como quando a gente está na cidade com a nossa criança, com o nosso filho, com o nosso sobrinho. Por um segundo que nós deixamos de ter atenção, contato visual com essa criança, algum acidente grave pode acontecer. Na montanha é a mesma coisa. A segurança não deve ser algo negociável. A segurança precisa estar no nosso dia a dia, na nossa casa, no trânsito, mas também na montanha, no ambiente natural. Nossa, muito, muito bom você falar sobre isso. Fica aí esse alerta às pessoas. Agora, chama a atenção, Areta, só para a gente finalizar, tá até aqui também entre as nossas reportagens mais lidas, falando dos brasileiros, né? A postura dos brasileiros. Nós, brasileiros, temos comportamentos também muito curiosos e começaram a pressionar o governo da Indonésia. Os brasileiros foram lá, invadiram as redes sociais do presidente da Indonésia para cobrar do presidente da Indonésia. Eu nem vou correr o risco aqui de falar o nome dele, porque Prabowo Subianto, é assim, Josias? Prabowo Subianto é o presidente da Indonésia. E também da Agência Nacional de Busca e Resgate do país. Todas essas redes foram invadidas por comentários dos brasileiros, eles criticando o governo indonésio por não ter feito esse resgate. É possível jogar essa responsabilidade no governo da Indonésia? Como é que você vê o comportamento dos brasileiros nas redes sociais nesse sentido? Primeiro, eu acredito que é muito bonito ver essa solidariedade, né? É muito importante quando a gente reconhece que o nosso poder de povo, né, de pessoas, realmente tem uma influência muito forte na direção das ações de um país, por exemplo. Então, absolutamente entendo que sim, há muitas formas de reconhecer culpados, responsáveis especialmente, e a começar pelo nosso próprio país, né? Como é que é a relação com a Indonésia? Como é que é a relação política com o exterior? Então, absolutamente, é difícil identificar quem é especificamente o culpado, mas absolutamente qualquer resultado que cheguemos, infelizmente, não vai trazer de volta a pessoa importante da história toda, que é a Juliana. Então, sim, podemos seguir pesquisando, entendendo e identificar quais foram os erros para que eles não sejam repetidos,
porque absolutamente devemos continuar a viajar, devemos continuar a praticar esse tipo de atividade, e é premissa e é direito garantir segurança e atuação adequada. Areta Duarte, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por compartilhar sua experiência conosco e com a nossa audiência. Sigam a Areta Duarte nas redes sociais dela, que tem lá várias histórias das experiências que ela já teve. Não era o caso hoje a gente contar, onde a gente de repente marca uma entrevista também para você contar suas experiências, mas hoje ela está aqui justamente para defender também os sonhos das mulheres serem realizados, o respeito às mulheres a seguirem os seus caminhos e onde elas querem seguir. E hoje a Areta foi convidada para falar sobre isso para a gente. Obrigada, Areta. Um beijo para você. Até. Obrigada. Obrigada, Fabíola. Obrigada, Josias.